Seja bem-vindo ao canal da Escola de Filosofia Nova Acrópole. Eu sou Ana Paula, eu sou professora da Nova Acrópole de Palmas, no Tocantins. Eu sou aluna também da Nova Acrópole, né? Estudo da Nova Acrópole desde 2010. Porque é assim, gente, na Nova Acrópole a gente estuda, dá aula, porque a sabedoria está um pouco distante ainda, então é uma vivência da filosofia, uma busca pela sabedoria para a vida inteira. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre esse grande filósofo, esse que é um dos filósofos que mais marcaram a filosofia ocidental, que é Sócrates. Na verdade, eu vim falar sobre a filosofia moral em Sócrates, que provavelmente foi o maior legado que Sócrates deixou. E quem foi Sócrates? Sócrates foi um grande guerreiro, ele inclusive foi condecorado em campos de batalha por bravura, e ele viveu mais ou menos no período de 470 a.C. e deixou um grande legado para a filosofia ocidental, tanto é que na história da filosofia a gente divide os pré-socráticos e os pós-socráticos, né? Então ele realmente é um grande marco e alguns autores chegam a considerá-lo como fundador dessa forma de filosofia como nós fazemos hoje. Porque antes de Sócrates, os pré-socráticos, eles tinham uma preocupação mais metafísica, mais sobre o ente, sobre a physis, né, como é falado dos pré-socráticos. Então eles tinham uma visão mais cósmica, mais do nascimento do universo, uma visão um pouco diferente dessa visão que Sócrates trouxe, até por conta de uma necessidade da época. Então, naquele período em que Sócrates viveu, tinha iniciado um movimento que alguns falam que é um movimento filosófico, outros que não, né? O próprio Sócrates era um grande crítico dessa forma de fazer filosofia, que eram os sofistas. Os sofistas foram responsáveis por trazer à tona, por trazer ao centro novamente o ser humano. Tanto é que tem aquela famosa frase de Protágoras, que foi um sofista, que o homem é a medida de todas as coisas. E Sócrates, vendo aquele movimento em que não se tinha uma preocupação do ser humano como centro para buscar sabedoria, e sim uma preocupação do ser humano como centro para desenvolver habilidades, para convencimento, um conhecimento teórico, intelectual apenas, ele então começa a falar sobre a importância da vida moral, sobre a importância da busca da verdade. Platão deixa isso muito claro, né, em suas obras. A busca do filósofo é a verdade, não é convencer, não é especular, não é só ficar pensando, não. É a verdade. E isso significa também viver aquilo que você acredita. Isso é ser verdadeiro, né? É verdadeiro. O que é verdade? É quando a gente consegue transparecer fora o que nós somos dentro. Ninguém gosta de mentira. O que é uma pessoa mentirosa? É quando ela pensa uma coisa, fala outra, vivencia uma coisa e demonstra outra. Ou seja, o que está dentro dela não expressa exteriormente. Então, a verdade é isso, é a gente entender a vida, entender, ter normas, né? ter verdades, as nossas verdades. Aquilo que nós acreditamos como certo, como bom, e vivenciar isso, e expressar isso. O problema é que nem sempre a gente faz isso. Então, Sócrates ele vai trazer essa importância da vida moral, a importância de conduta de vida, de uma vida virtuosa, de normas de vida que proporcione a vivência da verdade, que proporcione sabedoria, porque sabedoria é exatamente isso, a capacidade de vivenciar as ideias, de vivenciar essas verdades. Então, ele vai trazer isso e tanto é que depois da morte de Sócrates, vários de seus discípulos iniciam escolas moralistas, como os cínicos, inclusive o estoicismo, que é uma escola de filosofia grega que nasceu lá com Zenão, que é muito conhecido por isso, né, pela vivência da virtude, pela ataraxia. Inclusive a gente tem um monte de vídeo aqui no nosso canal do YouTube sobre o estoicismo, quem quiser é só pesquisar que vocês vão encontrar. E esse movimento estoico que está na moda hoje bebeu também da fonte socrática. A gente pode dizer que Sócrates seria mais ou menos o avô do estoicismo, porque Zenão ele não encontra nada que o agradasse nas escolas dos discípulos diretos de Sócrates e ele então inaugura a sua própria escola de filosofia. Então, de certa forma, o estoicismo também tem uma influência muito grande de Sócrates. E
É muito conhecido, várias anedotas, né, que Sócrates tinha a mulher mais chata da história, a Xanxipa, aí tem um monte de história sobre ela. Dizem que Sócrates era muito feio, o próprio Plutarco, Xenofonte falam sobre isso, que Sócrates era um homem horroroso, que alguns discípulos chegavam a dizer: como pode uma alma tão bela num corpo tão feio? E aí tem essas histórias, mas o mais importante é o quanto nós podemos aprender com o exemplo de Sócrates. Tanto que tem uma palestra antiga aqui no nosso canal do YouTube com o professor Norton chamado Sócrates, um exemplo de vida. E hoje, então, eu vou abordar essa parte da filosofia moral. Porque eu acho que para o nosso momento histórico, para esse momento que a gente está vivendo, Sócrates é muito atual. Nós precisamos de mais socráticos e menos sofistas. Porque a grande crítica de Sócrates, que Platão depois fala isso também de forma muito evidente, é de que dar conhecimento, ensinar habilidades e técnicas para pessoas que não têm valores, que não têm virtudes, que não são honestas, que têm interesses egoístas e que vivem em função de interesses egoístas, é algo muito perigoso. Porque essa pessoa, ela se torna uma pessoa perigosa. Ninguém quer dar poder para uma pessoa má. Ninguém quer dar poder para uma pessoa inescrupulosa, uma pessoa sem princípios. E hoje a nossa sociedade, ela não sabe avaliar os valores. Aliás, ninguém ensina pra gente sobre isso. E a forma como nós ensinamos técnica para os jovens, para os adultos, a forma como são entregues o poder dentro da nossa sociedade, seja nos cargos públicos, seja em empresas, normalmente não tem muita relação com os valores, e sim com a habilidade técnica. E isso tem prejudicado muito a nossa sociedade, porque muita gente que sabe muita coisa, mas que usa para o mal e que isso acaba prejudicando a todos. Então, por isso que o foco da nossa palestra de hoje vai ser sobre a filosofia moral de Sócrates e como a gente pode perceber a falta disso nos nossos dias e como a gente pode viver isso nos nossos dias para a gente ser esse fator de soma e não um multiplicador das coisas ruins e dessa decadência de valores morais que nós estamos vivendo atualmente. Então vamos lá falar um pouquinho dessa filosofia moral, que quando fala isso, né, gente, filosofia moral, a gente já pensa assim, uma coisa moralista, porque a gente vive isso hoje. Essa ideia do moralismo. Uma vida moral é muito diferente de uma vida moralista. Então são dois extremos, o moralista e o imoral. Enquanto tem uns que acham que não tem que ter nenhuma regra, outros querem ir para o outro extremo, que seria essa rigidez, que não tem nada a ver com a vida moral filosófica que a gente está falando aqui. Então o que é essa vida moral? A vida moral é uma conduta, uma forma de vida que proporcione que eu entre em contato com o melhor de mim mesmo. Tem uma passagem de Sócrates muito conhecida, a professora Lúcia vive falando disso aqui, e alguns de vocês já devem conhecer, que Sócrates falava que a mãe dele era parteira e que ele também era parteiro, só que de almas, e que a missão dele era parir as almas, fazer da luz. E isso tem muito a ver com essa filosofia moral. Porque para a gente fazer vir à tona a nossa alma, o melhor de nós mesmos, nós precisamos de uma forma de vida. Nós precisamos de uma conduta de vida que proporcione isso. Não vai ser qualquer conduta de vida que vai proporcionar esse tipo de coisa. Tem um professor da Nova Acrópole, o professor José Henrique, que ele dá um exemplo que eu acho ótimo. Ele fala o seguinte, que ele é engenheiro, né? Então ele dá esse exemplo da engenharia. Que muitas vezes as pessoas estão em casa e falta água, não sai água da torneira. E a pessoa acha que o problema é a caixa d'água. E na verdade, às vezes não é. Às vezes o problema é o encanamento. Às vezes o encanamento está com algum vazamento, está entupido. Então seria mais ou menos isso. Todos nós já temos dentro de nós a luz, que é o que Sócrates ensina. Todos nós já temos a sabedoria, o que Platão chama de reminiscência. Todos nós já temos tudo dentro de nós mesmos. Por isso a máxima, né? Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Ou seja, dentro de nós já existe tudo, todas as leis do universo, tudo. As coisas boas e as coisas ruins. E para vir à tona as coisas boas, nós precisamos arrumar um encanamento. O problema é que o nosso encanamento está todo entupido.
Entupido de quê? De vícios, de medos, de desejos, de traumas, de defeitos. Então, a filosofia moral seria essa etapa para a gente desentupir o cano para fazer chegar essa fonte de luz. Seria essa etapa de nós mudarmos a nossa forma de vida, mudarmos a nossa conduta para que seja possível acessar essa sabedoria que já existe dentro de nós, que já está aqui conosco, só que a gente não consegue acessar por não ter uma forma de vida que proporcione isso. E aí, quando a gente fala assim, né, vício, as pessoas acham que a gente está falando só de vícios mais evidentes, como o vício de drogas, álcool e essas coisas. Isso também é importante a gente ultrapassar e eliminar. Mas existem vícios que muitas vezes nós nem sabemos que temos. Então, por exemplo, o vício da preguiça. Muita gente acha que não é preguiçoso. Mas como que a gente pode caracterizar uma pessoa que é viciada? Normalmente, o viciado acha que quando ele quiser parar, ele para. E aí ele fica, não, eu não sou viciado, mas quando eu quiser parar, eu paro. Só que quando ele vai tentar parar, ele não consegue. E é aí que eu desafio quem não se diz preguiçoso. Coloca lá para você acordar sem apertar a soneca do celular. Fazer as coisas sem protelar, sem procrastinar. Será que a gente realmente consegue? Aí quando a gente vai tentar viver uma vida mais disciplinada, muitas vezes nós percebemos que nós somos viciados na preguiça, na dispersão, e aí que a gente vai cair a ficha de que nós somos viciados. Então, os vícios, eles não são só essas coisas evidentes. Todos os nossos defeitos também podem ser considerados vícios. E aí existem diversas obras de diversas tradições que vão falar sobre isso, o próprio Bhagavad Gita, que também tem palestra aqui no nosso canal do YouTube, que a gente passa quase que um mês estudando no nosso curso de filosofia, que fala exatamente sobre essa questão, né, da gente aprender a vencer os nossos defeitos, mas que também é muito própria e muito presente na filosofia socrática. Essa ideia de que a gente precisa eliminar os vícios para conseguir acessar a sabedoria, para conseguir acessar a verdade. E como que a gente vai estabelecer essa regra? Porque é aí que entra o problema da gente muitas vezes cair no moralismo. Porque muita gente acha que uma vida moral é uma vida de seguir as regras que alguém criou para nós. E não significa isso. A moral social, a moral da sociedade, seguir isso não significa que a pessoa vive uma vida moral conforme é ensinado por Sócrates. Porque tem que ser consciente. A vida moral, ela nasce da consciência. E é isso que é o mais importante, que se vocês terminassem a palestra entendendo isso, para mim eu já vou ficar muito satisfeita. E por que que a moral da sociedade, ela não vai trazer essa consciência, esse contato com a verdade? Porque não pode ser uma coisa nascida de fora, não pode ser uma coisa que vem por condicionamentos externos. Tem que ser algo que nasce de uma compreensão profunda das ideias, uma compreensão profunda do bem, da justiça, da generosidade. Então, uma coisa é eu seguir uma regra moral, é eu ter uma conduta de vida porque eu tenho medo de ser punido, porque eu tenho medo das pessoas não seguirem e eu acabar sendo prejudicado, como Platão fala lá no Mito de Giges. E por que é tão importante essa conduta moral, essa forma de vida moral para entrar em contato com a sabedoria e a verdade? Porque tudo que existe no universo tem uma forma. Não existe nada na natureza que é informal. Então, para a gente expressar uma ideia, nós precisamos vivenciar uma forma adequada para que essa ideia se expresse através de nós. Então, por exemplo, controle aqui do ar-condicionado. Em Palmas, né, tem que estar com ar-condicionado, porque aqui é bem quente. E esse controle aqui, ele expressa uma ideia. Alguém pensou como que um controle pode ligar e desligar o ar, aumentar e diminuir a temperatura, a ventilação, etc, etc, etc. E para que isso aconteça, é necessário uma forma. E alguém pensou nessa forma e criou esse controle de ar-condicionado aqui. Se eu passar um caminhão em cima desse controle, ele vai conseguir expressar a ideia controle de ar-condicionado? Não. Ele vai mudar a forma de uma maneira que ele não vai conseguir mais expressar a ideia pela qual ele foi criada. Entendem? Então, o ser humano, ele precisa encontrar uma forma para expressar as ideias
que são próprias dele. E que ideias são essas? Os valores e as virtudes. Então nós precisamos encontrar uma forma de vida que proporcione que as ideias se expressem através de nós. Não pode ser qualquer ideia. Só que essa forma também, ela não pode ser rígida, ela tem que surgir de uma inteligência. Porque o ser humano tem muitos matizes, é muito mais complexo que o controle de ar-condicionado. Então são muitos matizes, muitas nuances que fazem muita diferença na hora de praticar uma ideia. Então, por exemplo, o meu celular. Estou com o meu celular aqui. Imagina que eu pego o meu celular e jogo dentro da piscina. Esse ato, essa minha ação, vai fazer com que o celular expresse melhor a ideia dele ou pior? Pior, né? Na verdade, vai deixar de expressar, porque o meu celular não é a prova d'água, então provavelmente ele ia deixar de funcionar se eu jogasse ele dentro da água. Então, essa minha conduta, essa minha ação ia prejudicar a forma pela qual esse celular foi criado, a forma que está adequada à ideia que esse celular expressa. Agora, se eu sou um cientista e se eu estou criando um celular à prova d'água, ou se eu estou testando um celular à prova d'água, e eu jogo esse celular na piscina, isso vai ser bom ou vai ser ruim? Vai ser bom. Então, percebem como não pode ser uma norma rígida? Como tem que ser uma coisa flexível, que tem que partir de uma ideia? Porque se eu me torno rígido e falo, crio uma regra, não pode jogar celular na piscina. Pronto, eu estou impedindo que a pesquisa de celulares à prova d'água seja realizada. Então, entendem? O ser humano é muito mais complexo que tudo isso. Então, não existe regras rígidas. Até pode existir uma ou outra, de uma forma geral, mas vão acontecer momentos, vão acontecer nuances que vão exigir de nós uma flexibilidade. E aí que entra uma característica bem interessante, que é a rigidez. Uma pessoa que não vive a vida moral, que vive uma vida de moralista, é uma pessoa rígida. É uma pessoa que não consegue perceber a necessidade do outro, de se adaptar de acordo com as circunstâncias, não tem sensibilidade para perceber que o ser humano ele é muito complexo e que muitas vezes essas regras elas vão ter que ser flexibilizadas pelo bem, para que o ser humano consiga expressar a ideia que ele veio trazer ao mundo. Tem até uma parábola bem interessante da tradição oriental que diz que uma vez tinham dois monges que viviam em um monastério e eles foram até a cidade para comprar algumas coisas para o monastério. E antes deles saírem, o mestre deles falou: olha, é o seguinte, vocês vão lá, mas vocês estão passando por um período de prova, um período de provação, e por isso vocês não podem conversar com nenhuma mulher no caminho. Aí os dois, tá bom, mestre, tá bom. E aí eles estão indo para a cidade e no meio do caminho eles encontram uma mulher na beira de um rio, toda machucada, nua, com as roupas todas rasgadas, chorando muito, que ela tinha acabado de ser assaltada por alguns bandidos. E aí, esses dois jovens monges que estavam passando por lá, quando viram aquela situação, se lembraram da instrução do mestre. E aí ficaram naquele impasse, né? Um deles ficou naquele impasse e o outro não pensou nem duas vezes, foi lá e ajudou a mulher, colocou a mulher nas costas, ajudou ela a atravessar o rio para chegar na cidade e levou ela até um local seguro. E o outro amigo dele, né, o outro monge, estava lá horrorizado, né? E aí depois que ele deixou a mulher nesse local seguro, ficou falando pra ele: nossa, mas como assim? Você não só falou com a mulher, mas colocou a mulher nua nas suas costas. Que absurdo! Eu vou contar isso pro mestre. Você violou as regras do templo. E aí esse que carregou a moça nas costas virou pra ele e falou: eu carreguei a moça nas costas, mas eu deixei ela na outra margem do rio. Você tá carregando a moça até agora com você. Por quê? Porque esse monge que ficou criticando o outro, ele estava reprimido. Ele é o moralista. Esse que seguiu a regra de forma rígida, de forma estúpida e depois ficou com isso na cabeça. Ou seja, a vivência dele infringiu uma moral. Não só porque ele não viveu a ideia do bem que o outro viveu. O outro, ele sabia que a regra que o mestre deixou para ele era menos importante do que fazer o bem e ajudar uma mulher numa situação dessa. O mestre não imaginou que isso ia acontecer. Então, essa regra, essa lei que o mestre ditou para eles no caminho, é uma lei que
é flexível, porque numa situação dessa, o que é mais importante? Eles ajudarem a mulher. E o outro não, o outro foi moralista, ficou rígido ali naquela situação. Então é isso que a gente não pode fazer, achar que as regras são rígidas. Não, porque as regras elas têm que existir para expressar uma ideia. E a partir do momento que essa regra não é o suficiente para expressar uma ideia, como nesse exemplo da moça no Rio, a gente vai viver uma regra maior, que é a ideia do bem. E fazer o bem naquele momento era ajudar a moça. Então, muitas vezes na nossa vida nós somos moralistas. E quando nós somos moralistas, é hora da gente acender o sinal vermelho, de saber que eu não estou entendendo essa regra. Eu não estou entendendo por que essa regra existe. Porque se eu compreendesse, eu seria flexível. Platão, inclusive, fala sobre isso. Ele fala que toda lei deveria ter um preâmbulo. Porque é muito importante que as pessoas entendam por que aquela lei existe. Porque quando a gente entende o porquê, aí sim a gente vai poder vivenciar as ideias e não aquela regra rígida. E isso vai proporcionar um despertar da consciência. Porque através de mim, uma ideia vai ser expressa. E quando a pessoa não entende a ideia, ela vai ficar apegada a regras rígidas. E as regras, elas precisam mudar o tempo todo. As nossas situações de vida são muito complexas. É até engraçado, né, que aqui no nosso canal do YouTube, às vezes o pessoal quer uma receita pronta, né? Assiste uma palestra e fala, mas o que eu tenho que fazer nessa situação tal? Tenho um problema com fulano, o que eu faço? Não tem como a gente dizer, porque cada pessoa é única, cada situação é de um jeito. A única forma de você encontrar a forma correta de vivenciar a ideia em um momento da sua vida é entendendo da ideia. Quando você entende da ideia, você consegue expressá-la aonde você estiver. Então, o mais importante é entender a ideia do bem para conseguir expressar. E é isso, então, que é a filosofia moral de Sócrates, uma conduta de vida que expresse uma ideia. Por isso que não são regras rígidas, por isso que Sócrates não deixou uma lista de regras de conduta moral, nem Sêneca, nem Epíteto, nem Plutarco, nem Platão. O que esses filósofos deixam? Deixam ideias para que a gente reflita e consiga vivenciá-las no nosso momento histórico, vivenciá-las no nosso dia a dia. E para cada ser humano, a forma vai ser diferente. Cada ser humano vai expressar o bem de uma forma diferente, porque cada ser humano é único. Então, a filosofia moral de Sócrates não é uma filosofia de regras rígidas, é uma filosofia de libertação da alma, de fazer surgir luz através da nossa forma de vida. Só que para isso, a gente precisa entender a ideia, precisa de muita inteligência, precisa de muita sensibilidade. Por isso que não pode cair, a gente não pode confundir isso com o moralismo. Então, na filosofia socrática, era essa a proposta. A proposta de nós encontrarmos uma forma de vida, uma forma de ação que proporcione que as ideias se expressem através de nós. E por isso que não dá para ser uma forma rígida. Nós teremos de encontrar no nosso coração, encontrar dentro de nós mesmos, através de um diálogo interno e também externo, essas ideias que precisam ser expressadas, que precisam de uma forma para serem expressadas. Não basta ter boas ideias, é necessário ter uma forma de vida, uma conduta de vida que possibilite expressar essas ideias. Não basta ter uma caixa d'água de não sei quantos litros, cheia de água potável, se o encanamento está todo entupido. E isso é tão importante, né, no nosso momento histórico atual, porque muitas vezes nós queremos nos apegar a regras, queremos que alguém nos dite o que deve ser feito. E é exatamente o oposto do que Sócrates propõe. Sócrates propõe o quê? O conhece-te a ti mesmo, o retorno para dentro de si. Dentro de você estão todas as respostas. E é quando você aprender a olhar para dentro de você mesmo e encontrar isso, é que você então vai ser feliz, você vai ser realizado e vai poder então receber o nome de sábio. E é muito interessante porque a morte de Sócrates, que foi condenado pela democracia ateniense a tomar cicuta, o veneno, acusado de ser ateu, de corromper a juventude, e tem um livro de Platão que eu recomendo que todos leiam, que se chama Apologia a Sócrates, que Platão então vai narrar esse momento em que Sócrates está à beira da morte. E como é que ele passa por esse momento? É realmente um exemplo de vida, é realmente uma força moral muito grande, uma pessoa passar por esse momento da morte, como Sócrates passou. E ele fala algumas coisas interessantes em relação a isso, né? Ele fala assim, olha, vocês estão aí chorando que eu vou morrer, mas você não sabe. Quem disse que a minha vida
depois de morrer vai ser melhor ou pior que a de vocês. Nós não sabemos, então para de chorar aqui, a gente não sabe o que vai acontecer. E outras coisas que ele fala também. E o mais importante desse momento, que a mensagem que ele deixa é essa, de que a única fortaleza, a única força que existe é a força interna, a força da nossa alma. E quando a gente entra em contato com isso, ninguém pode nos tirar. E até em momentos de muita dificuldade, pandemia, leito da morte, acusações absurdas, um momento em que a sociedade não dá valor ao que realmente deveria dar. Se você tiver acessado isso dentro de você, você vai ser feliz. Você vai ser pleno, até mesmo no momento da morte. Então, esse exemplo que Sócrates deixa, né, na hora da sua morte, demonstra essa fortaleza e essa vivência, que ele realmente viveu o que ele ensinou. Então, essa felicidade, essa plenitude, essa resiliência de Sócrates, se a gente quiser ter, vamos ter que antes ter uma conduta moral, ter uma vida moral. Saber viver uma vida que expressa ideias. Já imaginou poder dizer que aonde você passa, pelas pessoas que você passou, os ambientes que você passou, o que você deixou? Eu deixei amor, eu deixei justiça, eu deixei o bem, eu deixei generosidade. Essa é a ideia de Sócrates, de que através da nossa conduta nós possamos expressar aquilo que é próprio do ser humano, que são essas grandes ideias. E para a gente fazer isso, a gente precisa de uma vida moral. É como se fosse um pré-requisito. Para acessar essas coisas, precisa antes ter uma conduta de vida que proporcione isso. Assim como os exemplos que eu dei, né? Do celular, do controle do ar-condicionado. Se eu quero que exista um controle, eu preciso de uma forma para isso. Se eu quero que exista um celular, se eu quero que a água desça, eu preciso de uma forma, eu preciso de ter uma conduta para expressar isso. Então esse é o maior legado de Sócrates e que depois seus discípulos continuam através das escolas moralistas. E é muito importante a gente entender isso, porque nós vivemos um momento histórico muito difícil, ainda mais agora, né, que a gente está acabando, eu espero, a pandemia, e são momentos difíceis para muitas pessoas, não só por conta da doença em si, mas por conta de todo o problema econômico, o problema social que foi gerado. E se a gente encontra essa forma de vida que nos coloca em contato com o melhor de nós mesmos, tudo pode ser diferente. Então a filosofia moral, ela vai proporcionar um bem-estar da alma, que é diferente do bem-estar da personalidade. É completamente diferente. O bem-estar do nosso egoísmo, ele pensa o que é o bem? O bom é não fazer nada, o bom é uma vida sem planejamento, uma vida sem compromissos. Só que o bem-estar da alma é completamente diferente. O bem-estar da alma é o oposto. É uma vida de muito compromisso, uma vida de muito trabalho, uma vida de muita responsabilidade. E a gente precisa encontrar essa forma de vida que proporcione o acesso à nossa alma. Porque não tem como eu me enamorar de uma coisa que eu nunca tive contato. Não tem como eu me apaixonar por uma pessoa que eu nunca vi, que eu nunca conheci. Não tem jeito. Eu preciso conhecer uma pessoa para me apaixonar por ela. Então, para eu ser um enamorado da sabedoria, que é o que o filósofo é, um amante da sabedoria, para eu realmente ser enamorado da sabedoria, ser um filósofo como Sócrates foi, eu preciso entrar em contato com a sabedoria. E todos nós podemos entrar em contato com um pouquinho de sabedoria, não com a verdade, a sabedoria, porque isso está distante para a gente ainda, mas um pouquinho no nosso cotidiano, o pouquinho de que a gente consegue vivenciar dessas ideias, o pouquinho que nós conseguimos expressar dessas ideias, já nos torna esse grande enamorado da verdade, esse grande enamorado da sabedoria. E isso que a gente precisa vivenciar, buscar isso em todos os momentos, buscar isso em todas as relações, em todos os ambientes que nós vivemos. Por isso que o filósofo que Sócrates propõe é essa pessoa que é ativa no mundo, que está no mundo, está fazendo as coisas que devem ser feitas, mas sempre com isso de fundo, essa ideia de expressar o melhor de si mesmo, essa ideia de expressar o que é próprio do ser humano, que são as virtudes e os valores. E é isso então que vai proporcionar esse contato com a sabedoria e proporcionar esse bem-estar e essa felicidade que Sócrates demonstrou através da sua vida, que é possível de ser alcançado. E é isso.
essa era a mensagem sobre Sócrates que eu queria deixar. Estou feliz de fazer esse vídeo aqui para o YouTube, meu primeiro, espero que de muitos. Quem quiser outros temas, só comentar aqui embaixo nos comentários. Eu sei que nem sempre dá pra gente responder tudo, eu sou voluntária aqui do canal também já há muito tempo, e nem sempre dá para responder tudo, mas o que dá para responder a gente responde. Não se esqueçam de se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente. Apertar o sininho para receber as notificações e não deixem de procurar a Nova Acrópole da cidade de vocês. Isso aqui, gente, que aparece no YouTube é só um pouquinho do que a gente vive nas nossas escolas. A Nova Acrópole é um mundo e estar conosco diariamente, no dia a dia, na hora do café, nas nossas confraternizações, nos eventos nacionais, faz toda a diferença. Então, quem puder, quem tiver Nova Acrópole na sua cidade, entre em contato, se inscreve no curso de filosofia, que se vocês já gostam do conteúdo aqui do canal, com certeza vão gostar mais ainda de estar conosco presencialmente. Tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima.